Minhas mãos não me obedecem. Elas tremem, segurando um pedaço de papel que pesa mais que o mundo inteiro. É um panfleto, com cores vibrantes e um nome que soa como uma piada cruel. Doce Morada. A voz da minha filha, Laura, desliza pelo ar da cozinha, falsamente melosa. Um veneno disfarçado de cuidado. Pense, mãe. Será bom para a senhora. Um lugar sem escadas, sem as preocupações do dia a dia. Cada palavra é uma pá de terra jogada sobre mim. Eu levanto os olhos do papel e encaro a realidade. Ela sorri, mas seus olhos estão vazios, distantes. Eles não veem a mãe que a criou, apenas um obstáculo a ser removido. A casa, que um dia foi nosso refúgio, agora se tornou o prêmio de uma disputa que eu nem sabia que estava travando. Ao fundo, silencioso e letal, meu genro Ricardo me observa. Ele não precisa falar. Seu sorriso vitorioso diz tudo. É um sorriso de quem joga xadrez e acaba de anunciar o checkmate. Seus olhos pequenos e frios me analisam, medindo minha reação, saboreando minha dor como se fosse um vinho caro. Ele é a serpente que entrou no meu paraíso. E o mais triste é que foi a minha própria filha quem abriu a porta para ele. Sinto um calafrio percorrer minha espinha, uma sensação de vulnerabilidade que eu não conhecia desde a morte do meu marido. O ar fica denso, pesado, e o silêncio que se instala depois da fala de Laura é mais ensurdecedor do que qualquer grito. Um vácuo, onde antes havia amor e confiança. O cheiro de café, que sempre foi a alma desta casa. A primeira coisa que eu sentia ao acordar. O aroma que recebia as visitas e aquecia as tardes frias. Hoje me parece amargo. É como se a traição deles tivesse azedado o pó, contaminado a água, transformado meu pequeno ritual de conforto em um lembrete da amargura que tomou conta da minha vida. Eu olho para a minha xícara intocada sobre a mesa, o vapor subindo como um fantasma. Lembro-me de quantas vezes servi café nesta mesma mesa para Laura, para seus amigos, para o homem que amei. Agora, o simples cheiro me revira o estômago, porque está impregnado com a falsidade das palavras dela, com a cobiça do olhar dele. Uma única pergunta se forma na minha mente, girando sem parar como um carrossel quebrado. Como eles se tornaram esses estranhos dentro da minha própria casa? Eu vasculho meu cérebro, tentando encontrar o ponto exato em que tudo mudou. Quando os abraços da minha filha se tornaram mais curtos, quando os "eu te amo" foram substituídos por críticas veladas sobre a minha memória, quando os sussurros entre ela e Ricardo começaram a ecoar pelos corredores assim que eu virava as costas. Não encontro uma resposta, apenas um borrão de pequenas decepções que, somadas, criaram este monstro que agora me encara com o rosto da minha menina. O papel em minhas mãos parece queimar. Doce Morada, com suas fotos de idosos sorridentes, jogando cartas e fazendo jardinagem. Uma farsa colorida para mascarar o abandono. Eles não estão me oferecendo um lar. Estão me mostrando a porta da minha própria vida, me descartando como um móvel velho que já não combina com a decoração. A palavra preocupações, que Laura usou, ecoa em minha cabeça. A ironia é cruel. Eles se tornaram minha única e mais profunda preocupação. A dor é física, uma pontada aguda no peito, como se meu coração estivesse se partindo, não de uma vez, mas em pequenos e dolorosos fragmentos. Eles não estão apenas tentando roubar minha casa, estão tentando roubar minha dignidade. Eu respiro fundo, tentando controlar o tremor que ameaça me desmontar por inteiro. O plano deles está claro como a luz do dia que entra pela janela, mas o que eles não veem, o que eles nunca souberam enxergar, é a força que construiu cada parede deste lugar. Uma força que eles confundiram com fraqueza. Eu olho para o rosto dos dois, um de cada vez, e sinto uma calma fria começar a se instalar sobre a minha dor. Eles acham que venceram, mas a batalha está apenas começando. Você entenderia o que eu fiz depois de tudo isso? Já passou por algo assim? Onde a pessoa que você mais ama se transforma em sua maior ameaça? Meu nome é Helena, e os meus 72 anos de vida estão gravados em cada linha do meu rosto, em cada mancha de sol nas minhas mãos. A idade para mim nunca foi um fardo, mas um mapa que mostra os caminhos que percorri, as tempestades que enfrentei e os portos seguros que encontrei. Eles olham para mim e veem uma velha, frágil, um empecilho no caminho dos seus planos ambiciosos. Mas não enxergam a mulher que sobreviveu à viuvez, que criou uma filha sozinha, com a força de uma leoa, e que aprendeu que a verdadeira resiliência não grita, ela observa, espera e age na hora certa. Eles subestimam as raízes profundas da árvore que pretendem derrubar,
sem perceber que são essas raízes que ainda sustentam o chão onde eles pisam. Esta casa não é apenas um amontoado de tijolos e cimento. É o testamento da minha vida com João, meu falecido marido. Eu me lembro do dia em que compramos este terreno. Era só mato e esperança. Lembro-me de nós dois, jovens e cheios de sonhos, misturando a argamassa com as próprias mãos, rindo quando eu, desajeitada, sujava o rosto dele. Cada parede que subimos foi uma promessa de futuro, cada janela instalada, uma abertura para a felicidade que construiríamos juntos. Esta casa respira nossas memórias. O degrau da escada, que range um pouco, foi onde Laura aprendeu a andar. A mancha de tinta no chão da cozinha foi de uma tarde de arte improvisada. Eles querem vender um imóvel, mas o que estão tentando me arrancar é a minha própria história. A presença de João ainda passeia por estes cômodos, forte e serena como ele sempre foi. Às vezes, quando o sol da tarde bate na sua cadeira de balanço na varanda, eu quase posso vê-lo ali, com o jornal no colo e um meio sorriso no rosto, como se estivesse me dizendo para ter calma, que tudo ficaria bem. Ele era a minha rocha, o homem que me ensinou que o amor se manifesta nos pequenos gestos, no cuidado silencioso. Mas ele também me ensinou a ser forte, a não me deixar enganar por palavras doces que escondem intenções amargas. Helena, ele dizia, o mundo está cheio de gente boa, mas os maus fazem mais barulho. Aprenda a ouvir o silêncio. E é no silêncio deles que eu tenho encontrado todas as respostas. Quando João se foi, uma parte de mim foi junto com ele, mas a parte que ficou precisou ser forte por duas. Tive que ser pai e mãe para Laura. Fui eu quem a ensinou a andar de bicicleta, quem ficou noites em claro quando ela tinha febre, quem aplaudiu de pé em cada apresentação da escola. Eu era costureira, e lembro das madrugadas que passei debruçada sobre a máquina, com os dedos doloridos, para que não lhe faltasse o vestido novo para a festa ou o material escolar do ano. Cada sacrifício era uma declaração de amor, um tijolo a mais na construção do seu futuro, um futuro que eu imaginei que ela compartilharia comigo, não que usaria para me aprisionar. A maior prova desse amor, o meu maior ato de fé nela, foi quando decidi usar o dinheiro da minha aposentadoria para pagar sua faculdade de arquitetura. Eu tinha o sonho simples de conhecer o mar, de sentir a areia nos pés uma única vez na vida. Mas o sonho dela era maior, era desenhar prédios, construir pontes. E qual mãe não abriria mão do mar para ver um filho construir pontes para o futuro? No dia da sua formatura, eu chorei de orgulho, segurando o diploma dela como se fosse o meu próprio troféu. Mal sabia eu que, entre os projetos que ela aprenderia a desenhar, estaria também o plano para demolir o meu mundo. Eu sempre vivi sob um lema, uma verdade que meu pai me ensinou e que eu tentei passar para minha filha. A família é o bem mais precioso que temos. É nosso alicerce, nosso refúgio. Em um mundo que pode ser tão duro e indiferente, a família deveria ser o lugar onde encontramos aceitação incondicional e amor verdadeiro. Construí minha vida em torno dessa crença. Celebrei cada aniversário, cada Natal, cada pequena conquista como uma vitória de todos nós. Ver esse valor ser distorcido, transformado em uma mera transação imobiliária, é uma dor que rasga a alma. Eles não estão apenas sendo ingratos, estão profanando o que para mim sempre foi sagrado. As pessoas dizem que a paciência é a minha maior virtude. E talvez seja. Eu soube esperar o tempo da colheita, soube esperar a dor do luto amainar, soube esperar Laura crescer e se tornar mulher. Mas a paciência, quando observada por olhos gananciosos, é facilmente confundida com fraqueza. Eles veem meu silêncio e pensam que é resignação. Veem minha calma e a interpretam como senilidade. Deixei que acreditassem nisso. Deixei que armassem suas armadilhas, que revelassem suas verdadeiras faces, pois a paciência também é uma estratégia. É a arte de dar ao seu oponente corda suficiente para que ele mesmo se enforque. E eles me deram um novelo inteiro. O que mais me destrói não é a possibilidade de perder esta casa. Paredes podem ser reerguidas. Objetos podem ser substituídos. O que me aniquila é olhar para a minha filha, para a menina que carreguei nos braços, e ver o reflexo de um estranho em seus olhos. Lembro-me de quando ela era pequena e tinha pesadelos. Corria para a minha cama e seus olhos, mesmo no escuro, brilhavam de confiança e amor por mim. Agora, à luz do dia, esses mesmos olhos são opacos, frios, calculistas. Eles me olham como se eu fosse um problema a ser resolvido, um item a ser riscado de uma lista. Essa metamorfose, essa perda,
é a verdadeira tragédia da minha história. Se essa história tocar algo em você, se ela ressoar com alguma injustiça que já sentiu na pele, eu peço que se inscreva no canal e me conte aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Eu preciso saber que não estou sozinha, que em algum lugar do mundo ainda existe decência e respeito pelos que vieram antes. Sua voz, sua opinião, pode ser a força que eu preciso para lutar até o fim e mostrar a eles que subestimaram a mulher que, por amor, foi capaz de tudo, inclusive de se defender. Laura, minha única filha, não nasceu assim. Eu preciso que saibam disso. Antes dele, ela era uma menina doce, talvez um pouco insegura, mas com um coração que transbordava gentileza. Lembro-me dela trazendo para casa passarinhos com a asa quebrada, chorando por qualquer injustiça que via na televisão. O seu maior sonho era ser arquiteta para construir casas lindas para famílias felizes. Ela era cheia de luz, de empatia, mas essa luz, com o tempo, foi se apagando. Ricardo chegou e agiu como um eclipse, bloqueando o sol que havia nela, deixando apenas uma sombra fria que aprendeu a obedecer, a concordar e, por fim, a conspirar. Hoje, quando olho para ela, vejo uma casca, um fantoche cujas cordas são movidas por um mestre cruel, e me pergunto onde foi que eu errei, onde foi que a perdi. Ricardo entrou em nossa família como um príncipe de conto de fadas, se é que príncipes usam sapatos caros e um sorriso que não alcança os olhos. Ele era a personificação do sucesso, eloquente, ambicioso, sempre com o presente certo, a palavra certa. Conquistou Laura com promessas de um mundo grandioso e me conquistou com um respeito ensaiado, me chamando de sogra querida e elogiando minha comida. Mas havia algo nele que sempre me deixou em alerta. Um jeito de olhar para os meus móveis, para a minha casa, não com admiração, mas com a cobiça de um avaliador. Ele não via um lar, via um ativo, um número em uma planilha. Ele não amava a minha filha. Ele a via como a chave que abriria a porta para o patrimônio da família. A mudança não aconteceu de um dia para o outro. Foi gradual, insidiosa, como uma infiltração que mancha a parede aos poucos, até que um dia a estrutura inteira está comprometida. Começou com pequenas críticas, sempre disfarçadas de preocupação. Mãe, a senhora ainda insiste em usar esse fogão antigo? É tão perigoso. Ou então, essa casa tem tantas escadas. Não tem medo de cair? Ricardo liderava os comentários e Laura, como um eco, repetia. Eles plantavam sementes de dúvida, tentando me convencer de que o meu lar, o lugar mais seguro do mundo para mim, era na verdade uma armadilha perigosa e que eu, sua guardiã, era incapaz de me cuidar. Era um veneno administrado em doses homeopáticas, dia após dia. Depois das críticas à casa, começaram as críticas a mim, a fase mais cruel daquele plano. Passaram a minar a minha confiança, a me fazer duvidar da minha própria mente. Mãe, a senhora tem certeza que não se esqueceu? Conversamos sobre isso ontem, dizia Ricardo com uma falsa expressão de paciência. Objetos importantes, como meus óculos ou a minha agenda de telefones, sumiam misteriosamente, para reaparecerem dias depois em lugares absurdos. Era uma guerra psicológica silenciosa. Eles criavam pequenas armadilhas para me ver tropeçar e então poderem dizer: "Está vendo? A senhora está confusa, precisa de ajuda." Eles não queriam me ajudar. Queriam me quebrar, queriam destruir minha credibilidade para que ninguém me ouvisse quando eu finalmente decidisse gritar. O motivo real por trás de toda essa crueldade eu só descobri por acaso, numa noite em que a insônia me levou até a cozinha para tomar um copo de leite. A porta do quarto deles estava entreaberta e eu ouvi a voz de Ricardo. Não era o tom charmoso e controlado de sempre, mas um sussurro desesperado e raivoso ao telefone. Ele falava de prazos, de valores altíssimos, de pessoas que não perdoam dívidas. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. A pressa, a manipulação, o panfleto do asilo. A casa não era para o meu bem-estar. Era o resgate dele. Minha filha e o marido dela estavam dispostos a me sentenciar a uma vida de solidão e abandono, para pagar por sua ganância e irresponsabilidade. O pior momento, o que selou o destino deles no meu coração, foi quando tentei conversar com Laura, a sós. Eu a puxei para o jardim, o lugar onde ela aprendeu a dar os primeiros passos, e com o coração na mão, perguntei o que estava acontecendo. Falei que me sentia vigiada, diminuída, e ela, a minha menina, olhou dentro dos meus olhos e disse,
com uma frieza que eu jamais vira. Mãe, a senhora está ficando paranoica. É a idade. Ricardo e eu só queremos o seu bem. Aquele olhar, aquela mentira deslavada, foi a traição final. Naquele segundo, a filha que eu conhecia morreu para mim. Você já confiou em alguém a ponto de duvidar da sua própria sanidade por causa dessa pessoa? Você já se arrependeu amargamente dessa confiança? A casa mudou. Não as paredes ou os móveis, mas a alma dela. O lugar que sempre foi sinônimo de acolhimento, de risadas altas e cheiro de bolo no forno, agora é frio e silencioso. Um silêncio que não acalma, mas que oprime, um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas e de planos sussurrados. Eu ando na ponta dos pés, como uma intrusa no meu próprio lar. Passo pelo corredor e vejo a porta do quarto de hóspedes, onde eles se instalaram, sempre fechada. Antes, era o quarto de braços abertos para as visitas. Hoje, é o quartel-general do inimigo, a sala de guerra onde meu futuro é decidido em segredo e sem direito à defesa. Eles começaram a esconder minhas coisas. No início, eu realmente achei que estava ficando esquecida. Minha agulha de crochê favorita, que eu sempre deixo na cesta de costura, foi encontrada dentro de um pote de açúcar. Era um jogo cruel. E a pior parte era a encenação que vinha depois. Laura vinha até mim com o objeto na mão, o rosto transbordando uma falsa preocupação. Mãe, olha onde estava sua agulha. A senhora precisa tomar mais cuidado. Poderia ter se machucado. Ela falava comigo como se eu fosse uma criança. E Ricardo a observava de longe, aprovando a performance com um aceno de cabeça. Eles me humilhavam aos poucos, me fazendo sentir incapaz dentro do meu próprio universo. Naquelas noites de angústia, deitada no escuro, eu me agarrava às memórias felizes para não enlouquecer. Eu me lembrava de uma noite de temporal, quando Laura era pequena e correu para o meu quarto, apavorada com os trovões. Nós passamos a noite inteira no quarto de hóspedes, o mesmo que hoje é a fortaleza deles, debaixo das cobertas com uma lanterna, lendo suas histórias favoritas. Eu imitava as vozes dos personagens e ela ria, uma risada pura, cristalina. A lembrança era tão viva que aquecia meu peito, mas logo em seguida vinha o frio da realidade, o contraste doloroso entre a menina que eu protegia do escuro e a mulher que hoje me empurra para ele. O isolamento foi o passo seguinte. Eu estava ao telefone com minha irmã, Clarice, minha única confidente, contando sobre as minhas roseiras que tinham florescido. A voz dela era um bálsamo, um lembrete de que ainda havia um mundo lá fora que não estava contaminado pela ganância. No meio da nossa conversa, a ligação ficou muda, um clique seco e depois o silêncio absoluto. Pensei que a linha tivesse caído, mas quando fui verificar, vi Ricardo passando pelo corredor, vindo da direção onde ficava o aparelho principal. Ele não me olhou, apenas continuou andando, assobiando uma melodia desafinada. Foi um ato deliberado, uma mensagem clara. Eles estavam cortando minhas pontes, me deixando completamente sozinha. Foi então que eu entendi. Cada objeto escondido, cada sugestão de esquecimento, cada ligação interrompida, nada era aleatório. Eles não estavam apenas sendo cruéis por maldade. Estavam construindo metodicamente um caso contra mim. Estavam juntando provas da minha suposta incapacidade. Queriam pintar um quadro de uma idosa senil, confusa e que representava um perigo para si mesma. Uma mulher que precisava, para o seu próprio bem, ser tutelada, ter suas decisões tomadas por outros e, convenientemente, ter seus bens administrados por eles. A dimensão daquele plano era muito mais perversa do que eu poderia imaginar. A luta não era só pela casa. Era pela minha autonomia, pela minha sanidade. As refeições se tornaram um campo de batalha silencioso. O jantar, que sempre foi meu momento favorito do dia, transformou-se em uma tortura. A tensão era tão densa que poderia ser cortada com a faca. Um dia, fiz uma lasanha, o prato que Laura mais amava na infância. Ela mal tocou na comida. "Está salgada, mãe", disse ela, sem nem me olhar nos olhos. Ricardo aproveitou a deixa imediatamente. "Acho que deveríamos começar a cozinhar para a senhora, Helena. É muito arriscado deixá-la mexer com o fogão. Pode acabar se esquecendo dele ligado." Cada garfada era engolida com amargura, o sabor da comida se misturando ao gosto da humilhação. Naquela noite, depois da lasanha, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria, a uma lucidez cortante. Eu decidi que não seria mais uma vítima passiva no teatro deles. Se eles queriam uma velha frágil e confusa, era isso que eu lhes daria. Comecei a jogar o jogo deles, mas com as minhas próprias regras.
Passei a concordar com tudo. Quando eles diziam que eu parecia cansada, eu bocejava e me retirava para o quarto. Quando Laura encontrava meu lenço perdido em um lugar óbvio, eu agradecia com um olhar vago. Eles pensavam que estavam me vencendo, que a minha resistência finalmente havia quebrado. Mal sabiam eles que eu não estava me rendendo. Estava me camuflando. Numa tarde, enquanto eles estavam fora, notei que a impressora, que Ricardo usava constantemente, tinha um papel preso na bandeja de saída. Minha curiosidade foi mais forte. Puxei a folha e meu coração gelou. Era um extrato de uma empresa de crédito, em nome dele. A lista de dívidas era longa e os números eram assustadores. Empréstimos pessoais, dívidas de cartão de crédito estourado e uma anotação sobre credores de alto risco. A dívida de jogo que eu suspeitava era um buraco negro financeiro, muito pior do que eu pensava. Naquele momento, vendo os números em preto e branco, o desespero dele se tornou palpável. A maldade dele tinha uma fonte clara: o pânico. O que você faria nesse momento? Confrontaria a pessoa ou usaria essa informação a seu favor? Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Não havia tempo para hesitar. Peguei meu celular antigo, aquele que eles achavam que eu mal sabia usar, e fotografei o documento, garantindo que cada número, cada detalhe ficasse nítido. Dobrei a folha com cuidado, coloquei-a de volta na impressora, simulando o mesmo atolamento de papel. Ninguém jamais saberia que eu a tinha visto. Aquela folha de papel mudou tudo. Não era mais a minha palavra contra a deles. Agora eu tinha a prova da motivação, do desespero, da fraude que eles estavam planejando. O conhecimento não me trouxe paz, mas me deu uma arma, e eu estava disposta a usá-la. Meu jardim sempre foi meu refúgio, o pedaço de terra onde minhas preocupações pareciam diminuir. Mas até ele se tornou alvo da ganância deles. Ricardo começou a reclamar das folhas secas que caíam na varanda, do trabalho que as roseiras davam. Um piso de cimento aqui seria muito mais prático, não acha, sogra? Menos manutenção, menos risco de a senhora escorregar na terra molhada. Ele queria cimentar meu jardim, queria matar minhas flores, minhas memórias e transformar meu oásis em um deserto de concreto. A metáfora era tão óbvia que chegava a ser cruel. Eles queriam apagar tudo o que era vivo e belo na minha vida para facilitar os planos deles. Toda noite, o perfume do jasmim que eu e João plantamos para celebrar nosso aniversário de casamento invade a casa. Ele plantou a muda com as mãos firmes, dizendo que o amor, assim como aquela planta, precisava de cuidado para florescer e perfumar a vida. Sentada na varanda, eu respiro fundo aquele aroma, e é como se ele estivesse ali comigo, me dando forças. O cheiro do jasmim se tornou meu companheiro de batalha, um lembrete constante do amor que construiu aquele lar e da promessa que fiz a mim mesma de protegê-lo. Eles podiam tentar cortar as flores, mas jamais conseguiriam arrancar as raízes. A pressão aumentou. Eles passaram a abordar o assunto do dinheiro abertamente, mas de forma dissimulada. Sentaram-se comigo na mesa da cozinha, com papéis e canetas, oferecendo ajuda para organizar minhas finanças. Ricardo, com sua voz mansa e calculista, sugeriu que eu assinasse uma procuração, um documento que daria a ele plenos poderes sobre minhas contas e propriedades. É só para facilitar as coisas, mãe, dizia Laura, para que a senhora não precise se preocupar com burocracia. A audácia era inacreditável. O lobo, vestido em pele de cordeiro, estava me pedindo para abrir a porta do galinheiro e lhe entregar a chave. Eu continuei a minha atuação. Inclinei a cabeça, fingi confusão. Fiz perguntas ingênuas sobre a procuração. Mas para que serve isso, meu filho? Eu não entendo dessas coisas. Forcei-os a explicar cada detalhe sórdido do seu plano, a detalhar como eles pretendiam tomar controle de tudo o que era meu, sempre usando a desculpa do meu bem-estar. Eles se deleitavam com a minha aparente ignorância, trocando olhares de cumplicidade por cima da minha cabeça. Cada palavra que saía da boca deles era mais uma prova que eu guardava na memória, mais um prego que eles mesmos cravavam em seu próprio caixão. Em meio a tudo isso, a solidão era minha companheira mais constante, uma solidão avassaladora, que doía fisicamente. Eu estava travando a maior batalha da minha vida, dentro da minha própria casa, e não tinha com quem desabafar. Estava cercada por inimigos que tinham o rosto da minha família. À noite, o silêncio da casa era quebrado apenas pelo som das batidas do meu coração, um tambor de guerra solitário. Minha única força vinha das lembranças de João e da certeza inabalável da minha própria mente, uma mente que eles tentavam convencer o mundo e a mim mesma
que estava falhando. Certa manhã, eu me olhei no espelho do banheiro e não vi a imagem que eles tentavam projetar. Não vi uma velha frágil, acabada, confusa. Vi as marcas do tempo, sim, mas elas eram medalhas, não cicatrizes. Vi os olhos cansados de quem pouco dormia, mas que brilhavam com uma determinação de ferro. Eles queriam apagar a Helena que eu era, a mulher que construiu uma vida com amor e suor. E naquele momento, diante do meu próprio reflexo, eu jurei que eles não conseguiriam. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada. Eles haviam acordado a leoa que pensavam já estar domada. A paciência deles, que já era pouca, acabou de vez. A máscara da preocupação começou a escorregar, revelando a face feia da frustração. Ricardo já não se esforçava para ser cordial. Seus bom dia eram monossílabos secos. E eu o ouvia bufar e resmungar pelos cantos, quando pensava que eu não estava por perto. Laura vivia com os olhos vermelhos e inchados, dividida entre a culpa que a corroía e a lealdade cega que dedicava ao marido. A atmosfera na casa tornou-se irrespirável, carregada de uma eletricidade perigosa. Eu sentia que o bote estava sendo preparado, que o ataque final era iminente. Eles estavam cansados de esperar e dispostos a acelerar o processo, não importando o quão brutalmente tivessem que agir. E então o anúncio veio. Numa manhã de terça-feira, eles me encurralaram na cozinha. Laura, com a voz trêmula e sem conseguir me encarar, disse que um amigo de Ricardo, um corretor de imóveis, viria nos visitar no dia seguinte. É só para uma avaliação, mãe, para a gente saber o valor do patrimônio da família, organizar os papéis. Ricardo estava parado logo atrás dela, de braços cruzados, com um ar de autoridade que ele não possuía. Não era mais uma sugestão, era uma intimação. A ameaça velada havia se materializado em uma data e hora. O inimigo não estava mais nos portões. Estava marcando um tour pelo meu castelo antes de incendiá-lo. Eu precisei buscar no fundo da minha alma a atriz que eu não sabia que existia. Abri a boca, arregalei os olhos e deixei minha mão tremer um pouco ao segurar a xícara de chá. Um corretor? Mas por quê? Nós não vamos vender a nossa casinha, vamos, minha filha? Eu direcionei a pergunta a Laura, a minha voz soando frágil, assustada, beirando o infantil. Vi um lampejo de dor em seus olhos antes que ela o escondesse, mas Ricardo sorriu, satisfeito. Era exatamente essa a reação que ele esperava, a de uma velha confusa e assustada, incapaz de compreender assuntos complexos. Eles me deram as costas, convencidos da minha fragilidade, sem perceber que a minha mente trabalhava mais rápido e mais afiada do que nunca. Eles sorriam para mim, mas eu via a sombra da ganância em seus olhos. Mal sabiam eles que meu João, antes de partir, tinha me ensinado a nunca subestimar a maldade humana, especialmente quando o dinheiro está envolvido. Helena, ele me disse uma vez, enquanto arrumava uma cerca no jardim. Pessoas boas constroem cercas para proteger a família. Pessoas inteligentes constroem pontes, mas mantêm sempre a escritura da ponte no bolso. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer até aquele momento. Eles viam uma cerca velha e frágil na frente deles. Não imaginavam que eu tinha uma ponte, construída há muito tempo, pronta para ser atravessada no momento exato. No dia que antecedeu a visita do corretor, eu executei meu papel com perfeição. Pedi a Laura para me ajudar a encontrar o pote de biscoitos que estava bem na minha frente. Derrubei um pouco de café na toalha da mesa e me lamentei sobre como estava ficando desastrada. Cada pequeno ato era uma pincelada a mais no retrato de senilidade que eles pintavam de mim. Eles se entreolhavam, vitoriosos, reforçando a certeza de que a internação e a venda da casa seriam vistas por todos como um ato de necessidade, de cuidado. Enquanto isso, eu caminhava pela casa, memorizando cada detalhe, não com a tristeza da despedida, mas com a precisão de um general inspecionando o campo de batalha antes do confronto final. Naquela noite, a casa finalmente silenciou. O som da televisão no quarto deles e as risadas abafadas me diziam que estavam celebrando a vitória antecipada. Esperei mais uma hora até ter certeza de que dormiam profundamente. Então, descalça, para não fazer barulho, fui até meu antigo quarto de costura, o cômodo mais isolado da casa. Sentei-me no escuro, sentindo o cheiro de tecido e de óleo de máquina, um cheiro de trabalho e dignidade. Peguei meu celular antigo da gaveta e, com o coração batendo forte no peito, disquei um número que era a minha apólice de seguro, a minha cartada final, guardada por anos para uma emergência como esta. A voz do outro lado da linha atendeu no segundo toque, sonolenta,
mas logo despertou quando me identifiquei. Minha voz, que durante semanas soou frágil e hesitante, agora era firme, clara e precisa. Chegou a hora, eu disse, sem rodeios. Amanhã de manhã. Eles marcaram com o corretor às 10h. Preciso que você chegue às 10h15, sem falta. Traga todos os documentos. Está tudo como combinamos há muito tempo? Houve uma pausa e então uma confirmação. Sim, Helena. Estarei aí. Fique tranquila. Desliguei o telefone e continuei no escuro por mais alguns minutos. A engrenagem do meu plano, pacientemente montada, acabara de ser acionada, e não havia como pará-la. Enquanto eles celebravam a vitória que achavam certa, eu relembrava as palavras de João e a conversa ao telefone. O plano deles era bom, astuto, mas baseado em uma premissa falsa, a minha fraqueza. O meu plano, por outro lado, era infalível, porque foi construído sobre a rocha da verdade e da prevenção. Foi um plano nascido da sabedoria de um homem que me amava e da força de uma mulher que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer de verdade. Na manhã seguinte, ao vê-los tomando café, tão cheios de si, eu senti uma espécie de piedade. Eles eram como atores em uma peça cujo final trágico já havia sido escrito, e eles eram os únicos que não sabiam. O ar na sala estava elétrico. Cada tic-tac do relógio na parede parecia um passo em direção ao abismo. Eles me sentaram no sofá, como uma boneca de enfeite, enquanto aguardavam a chegada do corretor. A vitória estava a minutos de distância para eles. Mal sabiam que o que estava chegando não era o corretor, mas o juízo final. Se quer saber como essa história acabou, se inscreve agora e comenta aqui o que você acha que vai acontecer. Eu garanto que a realidade vai superar qualquer uma das suas expectativas. O relógio na parede marcou 10 horas. O som de cada segundo parecia amplificar o nervosismo no ar. Laura andava de um lado para o outro, enquanto Ricardo, impaciente, olhava pela janela a cada minuto. A calma dele havia se esvaído, dando lugar a uma urgência febril. Ele se virou para mim, pegou a procuração que estava sobre a mesa e a estendeu junto com uma caneta. Vamos, sogrinha. Vamos assinar logo isso antes do corretor chegar. Assim já adiantamos tudo. É para o seu próprio bem, ele disse, a voz falsamente suave, mas os olhos faiscando de ansiedade. A caneta em sua mão não era um instrumento de escrita. Era a sentença que ele queria que eu assinasse para a minha própria prisão. Minha mão se estendeu para pegar a caneta. Eu a deixei tremer. Um último ato para a plateia que me observava. O tremor, no entanto, era real. Uma mistura de medo, adrenalina e uma excitação quase selvagem pelo que estava por vir. No instante em que a ponta da caneta tocou o papel, a campainha soou. Um som alto, claro e firme, que cortou a tensão da sala como uma faca. Ricardo praguejou baixinho, irritado com a interrupção. Deve ser o corretor adiantado, ele resmungou. Laura, visivelmente aliviada por ter uma desculpa para adiar aquele momento terrível, correu para a porta. Eu pousei a caneta sobre a mesa com uma lentidão deliberada. O espetáculo estava prestes a começar. O Dr. Mendes! A voz de Laura saiu fraca e confusa da entrada. Um homem de cabelos brancos e postura impecável entrou na sala. Era o Dr. Mendes, advogado e amigo da nossa família há mais de 30 anos, o homem que redigiu o testamento de João. Ele me olhou e deu um sorriso discreto. Um sinal de que tudo corria como o planejado. Ricardo ficou rígido, a desconfiança estampada em seu rosto. Dr. Mendes, o que o senhor faz aqui? Nós não o chamamos. A arrogância dele era tão grande que ele se sentia no direito de questionar a presença de um convidado na minha casa. Ele ainda não havia entendido que não estava mais no comando. Dr. Mendes ignorou completamente a pergunta de Ricardo, como se ele fosse uma peça irrelevante do mobiliário. Seus olhos se fixaram nos meus. Helena, boa tarde. Vim como você me pediu. Trouxe os documentos que solicitou, disse ele, sua voz calma enchendo a sala com uma autoridade inquestionável. Ele pousou sua pasta de couro sobre a mesa e a abriu sem pressa. A atitude dele enfureceu Ricardo. Que documentos? O único documento que importa aqui é esta procuração, ele quase gritou, apontando para o papel que eu me recusei a assinar. Eu continuei em silêncio, observando meu genro se descontrolar. A armadilha lhe estava armada, e ele caminhava direto para ela. Com a calma de um cirurgião, Dr. Mendes retirou da pasta um único documento, denso, com múltiplos selos de cartório. Ele o segurou no ar por um instante antes de se dirigir ao casal. Receio que esta procuração seja inútil, ele começou, seu tom profissional e impiedoso.
assim como a visita do corretor de imóveis. Ele fez uma pausa, saboreando o suspense. Seguindo uma vontade lúcida e expressa da minha cliente, Dona Helena, registrada em meu escritório há 2 dias, informo que a totalidade deste imóvel foi doada, em caráter irrevogável, à instituição de caridade Amparo aos Anjos. O silêncio que se seguiu foi o som de um mundo inteiro desmoronando. Laura levou a mão à boca, um soluço preso na garganta. Ricardo o encarava, pálido, a boca entreaberta em choque. Dr. Mendes continuou, sem lhes dar tempo para se recuperarem. A doação, registrada e averbada, possui uma cláusula de efeito imediato. Isso significa que, legalmente, a posse do imóvel foi transferida para a instituição no exato momento da assinatura de Dona Helena. Esta casa, senhores, não pertence mais a ela e, consequentemente, não pertence nem pertencerá a vocês. Cada palavra era um prego no caixão das ambições deles. A ganância em seus olhos deu lugar ao mais puro e absoluto pânico. Eles haviam perdido. O golpe final veio em seguida. A instituição já foi formalmente notificada da doação e da nova titularidade, explicou o advogado, arrumando seus papéis. E como novos proprietários, eles lhes concedem, por cortesia e a pedido de Dona Helena, um prazo de 30 dias para que desocupem completamente o imóvel. Após esse período, serão tomadas as medidas legais cabíveis. Desocupar. A palavra ficou suspensa no ar. Letal. Não era mais a minha casa. E em 30 dias, não seria mais a deles. Eles não só não conseguiram o dinheiro, como perderam o teto. A derrota era total, humilhante e incontestável. Foi então que eu me levantei. Meus joelhos não fraquejaram. Minha coluna estava ereta. A mulher frágil e confusa havia desaparecido. E em seu lugar estava a verdadeira Helena, a matriarca daquela casa e dona do seu próprio destino. Caminhei até a mesinha de centro, peguei minha bolsa que já estava pronta e olhei para os 2 destroços humanos na minha frente. Olhei para o rosto pálido da minha filha e para o rosto desfigurado pelo ódio do meu genro. E com a voz mais calma e firme que já tive na vida, eu proferi a minha sentença. Aqui se faz, aqui se paga. Podem ficar com o panfleto do asilo, talvez precisem. Deixei o panfleto colorido da doce morada cair sobre a procuração inútil. Aquele pedaço de papel, o símbolo da traição deles, era agora a única coisa que eu lhes deixava de herança. Sem uma segunda olhada, dei as costas para a ruína que eles mesmos criaram e caminhei em direção à porta da frente, sentindo a liberdade pela primeira vez em muitos meses. O Dr. Mendes me seguiu em silêncio. A vingança não precisou de gritos ou lágrimas. Ela foi servida em uma bandeja de legalidade fria e justiça poética. Você teria coragem de fazer o mesmo? Teria a força de arrancar o próprio coração para salvar sua alma e sua dignidade? Ao cruzar o portão daquela casa pela última vez, o sol da manhã tocou meu rosto, e eu respirei fundo. O ar parecia mais limpo, mais leve. Não sentia a dor da perda, mas o alívio profundo da libertação. Cada passo para longe daquela porta era um passo em direção a mim mesma. Deixei para trás não apenas um imóvel, mas o peso da traição, a angústia da manipulação e a tristeza de um amor que se desfez. Dr. Mendes me conduziu ao seu carro e eu não olhei para trás. Sabia que a imagem que ficaria na minha memória não seria a da casa que amei, mas a dos rostos chocados de 2 pessoas que haviam perdido tudo ao tentar tomar o que não lhes pertencia. Hoje, vivo em um lugar muito menor, um pequeno apartamento alugado com uma varanda que se abre para o barulho da cidade. Não tenho meu jardim, nem os móveis que carregavam a história de uma vida. Mas o que eu tenho aqui é algo que o dinheiro não pode comprar e que a ganância não pode roubar: paz. O silêncio neste lugar não é um abismo de tensão, é um oceano de tranquilidade. Descobri que a felicidade não está no tamanho da casa, mas na serenidade do coração. E meu coração, embora marcado pela batalha, está finalmente sereno. Eu aprendi a diferenciar o que é essencial do que é apenas acessório. E eles, na sua busca cega por posses, me ensinaram essa lição. Todas as tardes, eu me sento em uma cadeira de balanço simples que comprei, aqui na minha pequena varanda. Preparo uma xícara de café e o aroma que sobe já não é mais amargo. É encorpado, quente, o cheiro de um recomeço. Observo o movimento da vida lá embaixo e me sinto parte dela de novo. Não mais uma prisioneira em uma vitrine de luxo. Aquele café é o meu ritual de vitória.
Cada gole é um brinde à mulher que redescobri em mim a força que eu não sabia que possuía. A mulher que eles tentaram apagar não só sobreviveu, como renasceu mais forte, mais dona de si, mais inteira. Eles não destruíram o meu lar. Eles apenas me mostraram quem realmente eram. E ao fazer isso, revelaram que o meu lar já não era mais ali. Um lar não é feito de tijolos, mas de respeito. Não é decorado com objetos, mas com amor. É um refúgio onde nossa alma pode descansar segura. E a minha alma vivia em estado de guerra. Eles não me tiraram nada. Pelo contrário, me devolveram a mim mesma. Ao me expulsarem com suas atitudes, eles me forçaram a procurar um novo abrigo. E eu o encontrei no único lugar onde ninguém jamais poderá me alcançar, dentro do meu próprio respeito. Com tudo isso, aprendi a lição mais valiosa da minha longa vida. Aprendi que o maior patrimônio que uma pessoa pode ter não são as paredes que a abrigam, nem o dinheiro que guarda no banco, mas o caráter que a sustenta. Laura e Ricardo, na sua ânsia por herdar tijolos, abriram mão de sua integridade, de sua decência, de sua humanidade. Eles se concentraram tanto em ter que se esqueceram de ser. No final, eles podem até ter tido um teto por um tempo, mas suas almas já estavam desabrigadas, perdidas ao relento da própria miséria moral. E quem não tem caráter, quem não tem valores que o guiem, acaba sem nada, acaba sem teto, porque a vida se encarrega de nos tirar o que não merecemos. E, o que é pior, acaba sem alma, vagando como um fantasma em um mundo que não consegue mais enxergar com amor. Eu tomo o último gole do meu café. O gosto é doce, é o gosto da justiça e da paz.